Bom, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo aqui com gestores, com grandes casas, assets do país. E hoje os nossos convidados aqui são os convidados do Crédit Agricole S.A. Indosuez. Então, muito obrigada pela presença de vocês. A gente vai fazer um bate-papo, falar sobre mercado, para que nossos clientes conheçam um pouquinho a casa, se a Indosuez, e a gente trazer aí com o Vladimir, você falar um pouquinho desse cenário, né, o que tem acontecido, qual a sua visão para o mundo, América Latina, e em seguida o Fadu conversar com a gente sobre marcação a mercado, o que tem acontecido nesse mercado de juros, né, quando a gente vê aí os ativos, mesmo ativos conservadores, tendo marcação a mercado negativa, trazendo impacto do renda fixa, que o cliente não está acostumado a perceber isso nos investimentos mais tradicionais, mais conservadores e mesmo de liquidez mais rápida. Então, eu quero agradecer a presença dos nossos clientes, quero agradecer a presença de vocês três aqui do C&A Indosuez, que somos parceiros e aí a gente confia muito na casa, por isso a gente distribui bastante com os nossos clientes e divide aí a gestão de vocês com os nossos clientes. Sejam muito bem-vindos. Paola, eu gostaria que você começasse um pouquinho, falar para a gente o que é essa grande casa, falar um pouquinho desses números, o que vocês fazem, como que tem sido o trabalho do C&A Indosuez aqui para os nossos clientes. Em seguida, a gente vai trocando essa bola aí, falar um pouquinho de cenário e falar um pouquinho da carteira. A bola está com você, Paola, fica à vontade. Obrigado, Milena, obrigado pela oportunidade. Aliás, clientes da Ápice, é um prazer estar com vocês. Essa oportunidade que a Milena está nos dando é muito importante, porque eu acho que é legal vocês escutarem da gente, terem essa visão, estarem próximos do mercado, e eles estão proporcionando isso para a gente. Então, falando um pouquinho do banco, a gente pertence ao conglomerado Crédit Agricole, né? O C&A Indosuez é a marca do Private Bank mundial do banco, né? Então, o Crédit Agricole é hoje o segundo maior banco da Europa, 11º do mundo em ativos. A gente está presente em mais de 14 países, administra aí 122 bi sob gestão, né? 140 anos de história. E no Brasil a gente está presente há 70 anos, a gente começou aqui como Banco Francês e Brasileiro, né? E hoje a gente usa a marca C&A Indosuez Wealth Management. A gente tem 10 bi sob gestão e a gente é focado em renda fixa, crédito privado. Há 8 anos atrás, a gente decidiu que a gente queria se destacar em alguma das estratégias de gestão e, dados os controles que o banco tem, ele é muito rigoroso em controle de risco, compliance, e crédito tem muito a ver com isso, você respeitar o mandato, respeitar a análise, que é muito séria, né, porque é isso que importa, você ter uma análise forte, que entenda como é a capacidade de pagamento do papel que você vai colocar dentro do fundo. Então, isso vinha de acordo aí com as regras do banco, então a gente optou, e hoje a gente é uma casa referente na gestão de renda fixa, crédito privado, né? Eu vou passar agora para o Vlad, então, e eles falam um pouquinho. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Boa noite a todos. Imagina, eu que agradeço. Vladimir, conta aí para a gente o que você tem percebido desse final de fevereiro, né, depois, pós-carnaval, aí, quando a gente teve essa quarta-feira de cinzas fatídicas aí no mundo inteiro, e aqui no Brasil a gente teve o impacto disso na quarta-feira de cinzas. O que você enxerga diante de tudo que aconteceu? Quais as perspectivas? Como que você enxerga esse mercado de crédito privado, esse mercado de renda fixa, Latinoamérica, da América Latina, mundo, Brasil? Fala um pouquinho para a gente sobre todo esse cenário e essas perspectivas aí da casa. Pois boa noite, obrigado pela oportunidade. Realmente, assim, acho que é um choque sem precedentes, uma crise sem precedentes na história econômica, pelo menos aqui se tem registro, né? O problema da pandemia é que ela provoca um choque tanto do lado da oferta da economia, ou seja, da produção em si, de bens e serviços, quanto do lado da demanda, ou seja, aquelas pessoas que precisam comprar as coisas que são eventualmente produzidas, né? E esse tipo de choque é muito raro e ainda mais ocorrendo de forma global, né? Então é uma crise realmente sem precedentes. Agora, uma coisa que a gente precisa ter sempre em mente ao longo desse processo de lidar com essa questão da pandemia é que pandemias são eventos por natureza transitórios,
né? A humanidade já vivenciou várias delas e elas sempre passam, né? É da natureza da questão. Portanto, assim, acho que nesse momento a principal coisa que a gente tem que ter em mente é que vai passar, né? As empresas vão sobreviver, o país vai sobreviver, a economia vai sobreviver. Em relação ao comportamento do mercado, mais recentemente, que começa a ensaiar uma recuperação, o mercado acionário em especial, o que eu acredito é uma combinação de duas coisas. Primeiro, são sinais de que as medidas de isolamento social estão funcionando na Europa, né? Esse é o primeiro passo para controlar o problema. Porque a primeira onda da pandemia, ela é muito complicada, porque pega a população desprevenida, né? As pessoas, até a sociedade ter a dimensão do problema, o vírus já se espalhou por toda parte, cria-se a situação que a gente viu na Itália e tal. Então, à medida em que as medidas de isolamento social controlam essa primeira onda, a gente vai poder pensar numa forma de, aos poucos, ir saindo do fundo do buraco, né? Num momento como esse, eu acho que o fundamental para quem está investindo no setor privado é entender assim, quais são as empresas que vão sobreviver e quais aquelas que estão ameaçadas, né? O E lado aí, bom... Vladimir, uma questão, quando você fala para o investidor, né, uma empresa que está bem, a empresa que vai sobreviver ou a empresa que vai passar por dificuldades, né? Eu acredito que seja muito mais difícil o investidor sozinho olhar os números dessas empresas, né? E como que a gente tem essa visão, né? Quais são as empresas, quais são os ramos que você, dentro aí da tua análise, você acredita que são as empresas mais sólidas, ramos de atividades que vão passar por isso com menor dificuldade? Quais os setores que você acredita que passarão por isso, mas com muita dificuldade? Bom, para começar, só para concluir o raciocínio anterior, é importante frisar que aqui no Brasil a gente tem, nesse aspecto, uma situação relativamente privilegiada. As nossas empresas são pouco alavancadas, nosso setor bancário está muito sólido, está muito capitalizado, então isso faz com que a gente tenha a confiança de que grande parte vai passar, especialmente as maiores e tal. A maior preocupação hoje são pequenos e médios negócios, na verdade, e setores que dependam, obviamente, de aglomeração de pessoas, porque mesmo quando a gente sair do isolamento atual, né, uma série de regras e restrições vão ter que continuar existindo, porque o vírus vai permanecer por aí, né? Então, qualquer setor que dependa de grande aglomeração de pessoas pode ter mais dificuldades para se adaptar, né? Agora, no geral, o que a gente tem visto nas nossas carteiras, pelo menos, são que, assim, as empresas atravessam, né? A gente tem feito exercícios com cenários bem estressados e elas passam do outro lado, né? Em relação a setores específicos, eu acho que no final das contas os bancos vão acabar se beneficiando, eu acho que o setor de produtor de commodities, com exceção de petróleo, eu acho que vai atravessar bem, né? Especialmente a soft commodities e tal. Acho que o mundo vai continuar precisando se alimentar, né? A China vai voltar a ter que investir mais e comprar minério de ferro da gente. Então, acho que e também não são setores que dependem de aglomeração de pessoas, né? Na outra ponta, eu acho que tudo que está relacionado com turismo, viagens, vai levar mais tempo para se recuperar. O próprio varejo, né, vai ter o varejo físico, né, vai ter dificuldades, vai ter que se adaptar, o fluxo não vai poder ser o mesmo, muito provavelmente, pelo menos por um período, né? Mas a nossa impressão, no geral, é que as empresas grandes que participam do mercado de capitais e que são, portanto, investíveis, né, pelo investidor comum, elas tendem a atravessar, a vasta maioria vai sobreviver, sim. Vamos ter maiores problemas. E é importante a gente sempre falar o seguinte: quando a gente fala de empresas grandes, são as empresas que estão
listadas, né? Então, quando você fala setor de commodities, então, são as empresas que estão aí, Ibovespa, e essas empresas, elas são listadas no mercado acionário e elas emitem papéis também, né? Então, quem acredita que comprar uma grande empresa aqui no Brasil, descontada aí a quase 50% do preço que ela já esteve no final do ano passado, no começo desse ano, por que não comprar um papel dessa empresa, né? Eu acho que o crédito privado, ele vem nessa perspectiva, ou estou enganada? Não, a gente tem visto excelentes oportunidades, sim. É óbvio que o mercado ainda está num momento de muita volatilidade e crise, mas uma coisa muito importante que vai acontecer nas próximas semanas, aí no máximo, talvez já a semana que vem, é a entrada do Banco Central em campo para estabilizar esse mercado, né? Porque como a situação está de extrema volatilidade e níveis irreais de preço, na nossa opinião, essa situação, se permanecer, pode gerar problemas onde não necessariamente deveria existir, né? Então, o Banco Central pediu e conseguiu, com a aprovação da PEC na Câmara, e vai ser aprovada no Senado também, poder de fogo para poder tentar estabilizar esse mercado. E a tendência é que ele consiga, porque, de fato, criou-se uma dinâmica ruim no mercado, mas que o Banco Central, com a máquina de imprimir moeda, ele consegue ter um poder de fogo muito grande. Então, ele vai acabar atraindo, estabilizando esse mercado, atraindo os próprios compradores, né? A começar dos bancos, né? Então, a gente vê a dinâmica aí provavelmente se alterando a partir dessa intervenção maior do Banco Central. E a partir do momento que o mercado encontrar a sua referência, aí o problema está em grande parte resolvido, né? Mas a gente acredita, sim, que essa extrema volatilidade que a gente viu pode começar a se acalmar a partir disso, né? O que a gente tem percebido nessa semana é que curva futura de juros tem dado um alívio, né? Todos ontem, hoje e dias da semana passada também. Corremos o risco de esse fechamento de curva ser muito temporário, ou você acha que por conta dessas medidas, como o mercado antecipa um pouco, você acha que por conta dessas medidas a tendência é que realmente essa curva se feche mais e esses preços que estavam muito irreais, como você falou, eles já voltem ao normal essa semana que vem, né? Dentro desse teu conceito, você acha que isso já é uma normalidade? É difícil dar prazo e, assim, a volta à normalidade certamente não vai ser voltar aos prêmios anteriores. Os prêmios vão ter que subir, né? Mas o que vai provavelmente acontecer é uma volta a patamares que sejam mais suportáveis pelo mercado e pelas empresas, né? Uhum. Esse eu acho que é o que a gente espera, né? Desculpe, você tinha perguntado uma outra coisa, me fugiu agora. Não, mas é esse o conceito mesmo. Se você acha que por conta esse fechamento de curva, se já foi por conta da aprovação da PEC ali no Congresso, ou você acha que já é o mercado ficando mais normal? Eu acho que refletiu em parte, sim, a aprovação, mas também, e talvez mais, tenha sido a sinalização do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que sinalizou aí que, de fato, o Banco Central vai tentar utilizar ao máximo esses instrumentos não convencionais. Eu acho que ele está certo, porque essa é uma crise não convencional, e vai usar menos a política monetária tradicional, ou seja, cortes de juros, né? Então, ao sinalizar que provavelmente ele não vai para aqueles cenários que alguns chegaram a imaginar de Selic a 1%, Selic a 0%, negativo, esses cenários eu acho que ficaram bem menos prováveis a partir do discurso do presidente do Banco Central nesse último final de semana, né? Uhum. E isso, obviamente, tem um impacto sobre a curva longa, porque ela é um discurso que tende realmente a fazer ela achatar um pouco, né? Agora, sobre normalização, é óbvio que a gente não vai viver meses normais, né? Assim, mesmo quando acabar o isolamento social, da forma como a gente está vivendo hoje,
as coisas não vão voltar exatamente ao normal tão cedo, né? Agora, que esse nível de volatilidade que a gente tem visto, eu acho que não vai persistir, isso eu acho que é provável. Uma hora o mercado vai encontrar a sua referência, certamente o Banco Central vai atuar no sentido que essa referência seja num nível que não cause maiores problemas ainda para as empresas. Então, a minha impressão é de que a gente vai ter uma certa estabilização num futuro não tão distante. Não sei se vai ser logo que o Banco Central tiver essa prerrogativa, ou se vai levar mais um tempo, mas que a gente vê uma boa chance de uma melhora a partir disso, sim. Né? Maravilha. Quando a gente pensa em América Latina, como que estão os nossos pares daqui, né? Teve essa movimentação toda de preços irracionais, né? Por uma questão de risco de liquidez que foi, né, colocado em questão ali no auge dessa volatilidade toda, no risco de crédito em março. Queria que você falasse um pouquinho como é que você enxerga esse cenário para o mundo e América Latina também. Bom, a América Latina vai sofrer bastante, eu acho que não é só o Brasil que está vivendo um momento difícil. A Argentina, ela está relativamente bem em termos de combate à epidemia, eles tomaram medidas bastante duras e bem cedo, isso vai ajudar eles a poder sair um pouco mais rápido da situação, né? Mas, por outro lado, assim, certamente, essa crise chega num momento em que a Argentina já estava com a dívida em reestruturação, e o nível de insustentabilidade da dívida, ou seja, quanto que vai ter que ser renegociado, certamente vai crescer muito a partir dessa crise, né? Então, o cenário macroeconômico para a Argentina continua muito complicado, independente de como eles saiam dessa situação. Indo para o Chile está relativamente bem. O Chile tem uma posição fiscal melhor que todos os outros países e tem uma economia que depende de muito de exportação para a China tende aí aos poucos voltando, tal, acho que está ok. Agora, o México, eu acho que é um país que preocupa, pelo menos no curtíssimo prazo, porque o governo não tem adotado medidas para tentar segurar o impacto econômico da crise, né? Ele tem sido muito modesto nesse sentido. E outro problema para o México é o preço do petróleo, né? O preço do petróleo caiu muito, se recuperou um pouco agora, mas permanece num nível muito baixo, e eles têm problemas com a petrolífera deles, a Pemex, já foi rebaixado o crédito e tal, e é uma situação delicada do ponto de vista fiscal que vai se agravar, e o governo não me parece estar dando a resposta adequada. Acho que o desempenho do governo brasileiro está sendo melhor nesse aspecto. Então, é uma situação ruim para a América Latina, né, obviamente. Maravilha. Quero fazer um convite aqui para os nossos clientes que estão assistindo a gente, que usem o chat, mandem perguntas. Eu acho que é uma oportunidade ímpar que a gente tem aqui de poder conversar com vocês, com toda essa expertise da casa e de vocês enquanto profissionais, né? Eu acho que a gente pode colocar o André um pouquinho aqui nesse bate-papo para falar um pouquinho o que tudo isso, o que esse cenário que o Vladimir traçou aí para a gente, o que aconteceu e perspectivas. Ô, Fadu, como que você tem feito essa asset allocation dentro das carteiras dos fundos aí de renda fixa do CA e do Suez? Como que você enxerga esse mercado? O cliente que tá ali desconfortável, que quer sair, que viu o mês de março, os papéis de debêntures, nos fundos de debêntures, de renda fixa, sofrerem bastante. Queria que você contextualizasse um pouquinho disso tudo aí para a gente e passasse a sua visão. Legal. Obrigado, Milena. Boa noite a todos. Bom, em relação ao que a gente está vivendo hoje, é um momento muito atípico, como o Vlad colocou muito bem, em todos os mercados, né? Não só em relação à economia, mas a repercussão disso em preços de ativos está sendo algo sem precedente. A gente sempre gosta de fazer comparações com crises anteriores, com crises passadas. Obviamente, a gente consegue pegar um pouco de cada experiência que a gente viveu, né? E nós tivemos, infelizmente, a oportunidade de pegar algumas experiências ao longo de 20 anos,
E quando você vê hoje o momento, você tem pouquíssimas semelhanças. A gente até fez questão de pontuar isso na nossa carta mensal. Assim, as únicas semelhanças que a gente pode ter certeza absoluta é que você tem a sensação em momentos como o que a gente está vivendo hoje, no impacto de preço de ativo, que essa crise não vai passar nunca. Então, você vai observando a dinâmica de cota ali, dia após dia, aquela variação negativa, que antes era teu porto seguro, saber que nunca ia acontecer e agora está acontecendo de uma maneira generalizada. E outra semelhança que a gente também tem uma certeza absoluta é que isso é uma falácia e que a crise vai passar e que aí a gente vai ter uma retomada em relação ao que você teve de preço de ativo. O quanto isso vai impactar na renda fixa é muito fácil. Por que na renda fixa é muito fácil? A gente já tem um valor final determinado. O que a gente está negociando hoje é qual vai ser a taxa de retorno do D0, né, do dia de hoje, do dia 7 de abril, até o vencimento médio daquela carteira. Esse vencimento está estabilizado. Quando a cota do fundo vai muito bem num dia, significa o quê? Que você trouxe para hoje parte desse ganho, então a sua cota subiu e a sua taxa de retorno a partir de hoje até o vencimento vai ser uma taxa menor. E acaba acontecendo ao contrário. Todo dia que a gente recebe uma cota negativa, significa que você não está mudando o valor futuro, não significa que você está mudando o valor futuro do teu papel. Aquele ativo continua valendo lá na frente a mesma coisa. O que mudou foi o valor dele hoje, e aí você aumentou a taxa de retorno daqui para frente. Eu estava no fundo ontem, eu perdi dinheiro. Você perde dinheiro se você sair do fundo, ou se a empresa quebrar ao longo do caminho, ou se nós vendermos o papel que faz parte desse portfólio, o que não é nenhuma das situações que a gente trabalha, a não ser que você queira sacar do fundo, e aí você tem a liquidez de acordo com cada um dos produtos, o que não é uma preocupação para a gente, porque a gente montou uma carteira justamente sempre compatível com a liquidez dos fundos, independente do cenário. Esse foi até um dos motivos que impactou muito a nossa performance em 2019, que foi justamente a dinâmica de preços desses ativos, que foram os ativos mais líquidos, foram os que tiveram uma maior negociação, e hoje são os ativos mais negociados ainda. Então, ativos que não estavam sendo negociados, eles tiveram um certo represamento em relação à marcação. E hoje isso ainda acontece, porque você não tem uma referência de preço. Mesmo que você tente fazer uma analogia, assim, essa analogia acaba sendo muito subjetiva. Então, você acaba não tendo um preço ideal para ativos que não são negociados. Então, isso tende a ficar represado na carteira. Durante um tempo, isso pode até ser uma estratégia vencedora, caso você não tenha um evento. Por exemplo, depois do evento de marcação no final de 2019, se a gente não tivesse vivendo a crise atual, boa parte dos ativos que não foram reprecificados no final do ano, hoje estariam dentro de um cenário ok, um cenário ótimo de precificação, o que não é o caso. A gente está vivendo uma crise muito profunda de liquidez, que é consequência da desvalorização de ativos de uma maneira geral e do impacto que isso pode acontecer no balanço das empresas. E aí, como o Vlad colocou muito bem, em relação a essa questão do balanço das empresas, o Brasil vive uma situação muito diferenciada, principalmente pelo tamanho da economia e o tamanho das empresas. Então, são empresas muito consolidadas nos seus respectivos setores, são empresas que não têm um endividamento absurdo, como a gente vê paralelos no exterior. São empresas que, até certo ponto, podem até aproveitar essa situação para um evento de consolidação. Por exemplo, ontem mesmo saiu uma notícia, né, que o C6 estaria sendo alvo de talvez uma aquisição pelo Banco Bradesco. Então, são situações que empresas grandes com um posicionamento melhor de mercado podem aproveitar uma instituição que esteja num momento mais fragilizado ou que está tentando evitar uma situação muito pior e tente, pelo menos, salvar alguma coisa. Não estou dizendo que seja o caso do C6, só estou mostrando um paralelo, que é uma notícia que acaba gerando uma interpretação no sentido de consolidação de mercados, né, de empresas. Então, isso tende a acontecer. Para o lado de solvência, dado que você tem não só a situação das empresas, mas eventos como esse, que acabam dando um conforto em relação
a sustentabilidade, e hoje mesmo o Campos Neto estava há 10 minutos, até peço desculpas, estava prestando atenção no Vlad e prestando atenção no Campos Neto. Eu preferia estar prestando mais atenção no Vlad, mas infelizmente eu sou obrigado a ouvir o presidente também. E ele estava reforçando justamente o apoio que ele vai dar para a normalização de preço dos mercados, principalmente no mercado de crédito privado. Ele fez questão de citar isso na coletiva agora há pouco, em relação a, uma vez aprovada a PEC, o Banco Central vai atuar não só no crédito corporativo, mas também no crédito financeiro, em letras financeiras. Porque mesmo ele ampliando o limite de recompra de banco de 5% para 20%, você não vê os agentes atuando nesse mercado. E isso tem impactado muito negativamente a dinâmica de cota também da indústria. E aí, Milene, pessoal, é muito importante destacar, porque quando você pega, por exemplo, 2019, você teve uma gestão diferenciada, um ficou em ativo mais líquido, o outro ficou num crédito um pouco mais agressivo, o outro fez uma estratégia com títulos travados em um indexador específico. Você teve algumas diferenças de estratégia que fez um fundo rodar no final do ano 90 e o outro 115, né? Ficou nesse range. Hoje o que você tem é um trimestre, né? Você tem um ano de 2020 com toda a grade rodando negativa. Não é uma questão de você ter errado uma estratégia, um posicionamento. É que realmente o mercado de crédito perdeu referência por conta de liquidez. E isso acaba implicando, e aí eu acho que até o ministro Paulo Guedes acabou se expressando de uma maneira muito acalorada, muito passional, numa live que ele fez no sábado, em relação à incompatibilidade do prazo das debêntures em relação ao prazo de liquidez dos fundos. Assim, é uma meia-verdade isso, né? Porque, na realidade, o que a gente precisa formatar é a volatilidade adequada para aquele nível de resgate, para aquele prazo de resgate. Se o cliente que está comprando aquele fundo D1, D5, está preparado para a volatilidade de mercado que a gente está experimentando agora, não a volatilidade que a gente experimentou no último semestre de 2019. Então, acaba sendo uma discussão mais para frente. Por que eu digo que é uma discussão mais para frente? Hoje, enquanto a gente não tiver uma referência de preço, e a gente sabe que a referência de preço vem, principalmente quando você tiver a correção do principal fator dessa disfuncionalidade, que é exatamente a falta de liquidez, e aí você vai ter uma correção desse impacto negativo na renda fixa, crédito privado, e isso vai acontecer, aí sim você começa a ter um subsídio para uma segunda conversa. Bom, agora que já voltou para o parâmetro, eu vi que não era o produto ideal para mim, ou agora a gente precisa reformatar esse produto, ou a gente precisa ver o que faria sentido daqui para frente esperar de volatilidade, de retorno, vai ter toda uma discussão. Mas enquanto a gente não voltar, pelo menos para uma normalidade, não botar o nariz para fora d'água em relação ao que é o preço correto daquele ativo, e isso com certeza está distorcido, porque crédito privado avalia a solvência, então a solvência está dada na maior parte das empresas, por isso que o Banco Central vai aceitar isso como lastro. O Banco Central também não é irresponsável, né? Ele tem um TCU em cima dele, não é uma medida trivial, ainda mais assumindo a responsabilidade em cima de todo esse passivo, e ele está chamando essa responsabilidade para ele. Então, isso superado, a gente sabe que um crédito como que a gente tem de Gerdau ou Bradesco, os dois não podem, primeiro, negociar no mesmo nível de prêmio, e segundo, não pode negociar quase com um prêmio igual ao da taxa de juros. Né? Um papel que você negociava antes a CDI mais 0,50, hoje está negociando CDI mais 4,5. Assim, não faz sentido. Não é algo não é que nenhuma ação que você depende de qual vai ser o valor gerado lá na frente para o acionista. Como eu disse, é uma renda fixa. Você já tem um valor final estabelecido. É uma questão de quanto vai ser sua taxa de retorno daqui até lá. Isso tende a fazer convergir para um número mais razoável. Não vai ser o número que a gente tinha em janeiro, gostaria muito que fosse, mas não vou passar essa esperança que vai ser tão rápido essa convergência. Eu acho que isso pode acontecer sim ao longo do ano, mas não tão imediato após a aprovação do Senado, provavelmente no dia 13 de abril, né? Política no Brasil, como o Malan diz, o Brasil até o passado é incerto, então a gente tem que ficar nessa expectativa em relação a isso. Agora, que vem. O Vlad colocou muito bem. A gente não tem a mínima dúvida em relação a isso. Está bem endereçado.
porque não é uma questão de salvar uma empresa, não é questão de salvar um setor, não é questão de salvar poupança ou investimento. Você não está beneficiando diretamente uma ou outra ponta. Isso tudo está sendo consequência, não está sendo causa. Qual que é a causa? Qual que é o intuito disso? É trazer referência por que seria o nível de prêmio de crédito para as empresas se financiarem. Dado que essas empresas, que são as líderes dos seus respectivos setores, são as principais empresas da economia brasileira, da indústria brasileira, estão com esse nível de custo de capital, imagina as menores. Então, é importante que você traga uma referência para essas empresas, para que elas continuem tendo um financiamento compatível com o custo de capital delas e sucessivamente em relação às empresas menores. Perfeito. Eu queria falar um pouquinho, Fadu, assim, para o cliente, né, o investidor que fez a alocação em um fundo de renda fixa, né, e com tudo isso que você falou, assim, a gente está vendo preços que não são reais por um evento de risco de liquidez. Explica para o nosso cliente, assim, esse evento de liquidez, já que não é solvência, porque o risco de crédito, quando a gente toma um risco de crédito, esse risco é a solvência da empresa, como você falou. E o que Perfeito. A gente tem visto foi essa movimentação de flight to liquidity, né? Então, como que você explica isso assim de bem fácil para o nosso cliente, para falar assim, bom, isso, já que eu não estou comprando a ação da Vale, por exemplo, eu não estou comprando a ação da Petrobras em um fundo de debêntures incentivadas, eu estou comprando uma debênture dessas empresas, né? Essas empresas não vão quebrar, né? Porque como você falou, eu estou lidando com a solvência delas. Explica para o nosso investidor, para o nosso cliente, como traduzir isso. Tá, legal. Bom, vamos lá. Falhou um pouco. Eu entendi a pergunta, só está falando. Tá, beleza, então vamos lá. Vou aproveitar essa janela aqui que a gente tem para tentar ser o mais didático possível e tentando ser o mais simplista possível. Então, na minha tela aqui tem você, Milena, tem o Vladimir e tem a Paola, né? Vamos imaginar que a Milena me deve R$100, né? E aí a Milena me deve R$100. Lá na frente, esses R$100 vai valer R$110 pela taxa que a gente combinou, pelo prazo que a gente combinou. Eu estou precisando do dinheiro agora. Então, o que eu faço? Eu viro para o Vlad, a Milena, assim, é excepcional pagadora, meu risco de crédito da Milena é 0, e eu viro para o Vlad e falo, Vlad, estou precisando de dinheiro. A Milena me deve R$110 lá na frente. Quanto é que você paga nesse papel? Ele fala assim, o Fadu está precisando de dinheiro? Ah, tá. Eu pago 95. Então, eu vou perder R$5 em relação ao que eu tinha te emprestado, mas vou antecipar esses 110 hoje para o Vladimir. Então, eu peguei e vendi para o Vladimir a 95, o que eu ganharia de 10, agora o Vlad vai ganhar 15. O Vlad vai ter o mesmo valor lá na frente, mas ele pagou menos hoje por esse mesmo valor, por esse mesmo papel. Aí, de repente, a Paola está com muito dinheiro. Paola não sabe o que fazer com o dinheiro. Está chovendo dinheiro para ela. Ela precisa comprar qualquer coisa para remunerar esse dinheiro. Aí ela vai lá e bate no Vlad e fala assim, Vlad, você tem alguma coisa para me vender? Aí ele fala, Paola, eu tenho um papel aqui da Milena, mas é um papel que é muito bom. A Milena é uma excelente pagadora de crédito. Eu não tenho interesse em vender isso. Pô, Vlad, eu estou com muito dinheiro aqui, eu preciso remunerar. Ah, então tá bom, eu te vendo por 105 o crédito da Milena, que eu tenho para receber lá na frente a 110. O valor que eu vou receber lá na frente não mudou em nada, eu precisava de dinheiro, vendi para o Vlad numa situação onde eu precisava de liquidez por 95, a Paola, por uma situação inversa de liquidez, ela estava com excesso de liquidez, ela precisava de ativo a qualquer custo, pagou 105. Então, ao mesmo tempo, a dívida da Milena, que não teve nenhuma mudança em perfil de solvência, ela continuou sendo uma pagadora excepcional no momento que quem precisava de dinheiro vendeu por um valor abaixo, quem precisava do ativo comprou num valor acima e em nenhum momento mudou o valor futuro
da Milena em relação ao pagamento dela. A Milena, desde o início, ia pagar R$110. Então, trazendo esse mesmo exemplo para a indústria de crédito privado. Quando a gente viveu final de 2018, início de 2019, e 2018 foi um evento muito emblemático para a indústria de crédito privado, porque teve uma performance quase parecida com o multimercado, fundos ficaram para dar 105, 106 do CDI, deram 115, 120, o nosso próprio fundo Vitesse, que é um fundo para dar 108, deu próximo de 120. Boa parte disso foi porque você teve uma corrida por ativos com o perfil da Milena e que o que era negociado a 100 passou a ser negociado a 105. Então, todo mundo apropriou e valorizou suas carteiras para o 105. Então, você não mudou o seu 110, mas você começou a precificar a sua dívida atual no nível de preço, porque você estava na situação da Paola, onde todo mundo estava com dinheiro e precisava comprar ativo de crédito para remunerar o capital no dia a dia, que você acabou gerando uma pressão de preço exclusivamente por um excesso de demanda. Você tinha muitas Paolas comprando muita coisa, o que fez criar uma pressão tradicional de demanda sobre a oferta. Hoje, o que a gente está vivendo é o momento inverso. E o que catalisou esse momento inverso? Foi justamente a aversão a risco em todos os mercados. Então, a partir do momento que você teve a primeira onda de venda generalizada de ativos, e aí foi desde a ação, passando por título público federal, e pegou no crédito privado, a indústria de crédito privado, de fundo de crédito privado, é uma indústria muito nova. E ela foi num sentido único. Você, como o Vlad colocou, você não pode ficar comprado e vendido. Na Bolsa, pelo menos, você tem instrumento para isso. No mercado de juros, você tem instrumento para isso. Até no título público federal, você acaba tendo instrumento para isso. Num crédito, não tem. Então, quando você teve um crescimento de escadinha, né, ao longo dos anos, a gente foi tendo um crescimento da indústria de crédito, e, de repente, em um trimestre, você acaba descendo de escorrega, você acaba dando um choque de liquidez nesse mercado, o 100, que o 95 que o Vlad pagou lá atrás, sendo uma excelente oportunidade, que ele já fez, ainda ganhou dinheiro vendendo para a Paola 105, hoje isso está negociando a 60. Então, a Paola que comprou isso a 105, imaginando que eu precisava remunerar aquilo a qualquer custo e tendo certeza que vai ganhar 110, hoje isso está marcado a 60. Mudou alguma coisa em relação à crise da Milena, à solvência da Milena para pagar esses 110 lá na frente? Não, zero. Mas, dado a falta de liquidez no mercado, a Paola está sendo obrigada a marcar esse papel dela a 60. O que vai acontecer? Vai entrar o Banco Central e falar: Paola, o que você tiver aí eu compro a 90. E aí você vai voltar àqueles 95, 100, 105? Não. Você vai começar a trazer uma normalidade para que vai ser o custo de capital daqui para frente por uma Milena captar e refinanciar a dívida dela. Então, é isso que aconteceu na indústria de crédito de uma maneira bem simplista, bem básica, mas que, no final do dia, ilustra bem o efeito que a gente está vivendo hoje. Então, hoje você vai ter um órgão... vai ter um corretor de uma disfuncionalidade, e aí, como eu disse, o Banco Central não está entrando para salvar a Milena, não está entrando para salvar a Paola, ele está entrando justamente para corrigir um preço que amanhã vai ser referência para a dívida da Milena manter o negócio dela, para a Paola continuar com o negócio dela, vai ser consequência. Ela está olhando o custo da dívida da Milena, não está olhando se a Paola comprou a 60, 80. Isso aí vai depender se a Milena vai pagar ou não no final do dia. Isso aí é um problema da Paola, não um problema da Milena amanhã ter uma dívida dela muito mais cara, porque o Fadu, o Vladimir e a Paola resolveram especular em cima de uma dívida dela. Entendi, perfeito, perfeito. Bom, temos aqui perguntinhas, que eu acho que vai ser interessante para a gente animar aqui o nosso bate-papo. Primeiro, minha xará pergunta aqui o seguinte: se existe algum setor de crédito privado mais preocupante no curto prazo. Se vocês enxergam algum setor que tenha algum nível de preocupação no curto prazo, e se sim, se isso tem composição na carteira dos fundos, se ainda os fez, ou se não, se a gente está falando dentro da gestão sua, Fadu, só de high grades, ou se a gente tem high yields também dentro da carteira, ou seja, se tem alguma coisa que possa ter um risco maior de crédito.
Não, legal. Eu vou começar, vou voltar um pouquinho antes, só para mostrar um pouco como é que é a estrutura de seleção de ativos do Saindo Suez, para depois a gente ter uma sequência melhor em relação ao que pode acontecer nos setores e o que a gente espera desses setores. Em relação à gestão do Indosuez, é uma gestão em equipe, né? Por que eu digo que é uma gestão em equipe? Não é uma questão de um estar ajudando o outro. E eu sou responsável pela área de gestão renda fixa, crédito privado. O Vladimir é o estrategista-chefe de economia. A gente tem o Nelson Chaves, que é o responsável pela área de análise de crédito. E tem o Fábio Passos, que é o CIO, que é o responsável por toda a área de investimentos. Além disso, a gente tem o Nicolás, que é o responsável pela área de risco dentro da Asset, dentro da DTM, que reporta por uma diretora de risco que é do banco, do Crédit Agricole. É o único caso aqui interno que reporta diretamente para um diretor do banco. Então, em relação à estrutura, é essa, cada um com suas respectivas equipes. Então, eu trabalho com o Luigi, com o Rodovalho, o Nelson tem o Rafael, a Xana debaixo dele, o Nicolás tem o Paulo com ele, enfim. Toda essa equipe participa de um comitê de crédito, onde o comitê de crédito é submetido cada caso depois de uma análise da área do Nelson. Então, já começa, se a área do Nelson não tiver um conforto em relação àquele crédito, ele nem é elegível. Uma vez sendo elegível, e aí eu não vou entrar no mérito, porque é um processo extremamente profundo de análise e de exercícios de balanço para a solvência daquela empresa, é submetido ao comitê, e esse comitê tem que ser unânime. Não adianta o Fadu adorar o crédito e o Luiz, que trabalha com o Fadu, não gostar. Assim, ele tem direito ao voto dele e o voto dele é respeitado desde que, quando vai vetar um crédito, tenha subsídio para esse voto. E o que acaba acontecendo. E já aconteceu de alguém da própria área do Nelson não ter um conforto, expor desconforto no comitê, esse crédito não ser validado, da área de risco não ter validado, dependendo do caso, o próprio compliance interno do banco não deu sequência, dado a restrição do grupo. Então, tudo isso acontece. Então, o crédito para entrar na carteira não é uma exclusividade do Fadu gosta, vai comprar, ou o Nelson gosta, vai comprar, ou o Fábio Passos, que é o CIO, adora, vai comprar, ou o Vladimir fala, essa empresa vai ser a melhor empresa disparado daqui para frente nesse setor, a gente tem que ter alguma coisa, vai comprar. Não, tem que submeter. E não adianta nada. E aí era uma coisa que o Meirelles falava, assim, e era um clássico. Ele falou assim, por mim vai cair os juros, eu posso dar meu voto, precisa de mais 7. Assim, você sabe os outros votos? Você não sabe. Assim, eu posso te dizer o que eu quiser, eu te dou o meu voto. Assim, tem uma ata, é transparente isso, não é algo que você possa escolher. Então, em relação ao modelo de gestão do Indosuez, uma vez que a gente reporta para a França, tem todo um reporte diário em relação a isso, nossos fundos high grade são de fato high grade. A gente não consegue colocar estruturas heterodoxas dentro das nossas carteiras, primeiro porque a gente não gosta, a gente tem uma questão cultural em não fazer isso, e segundo que mesmo que a gente tentasse, não passaria isso adiante dentro de um comitê e não seria aprovado uma vez que fosse questionado lá fora. Então, olhando, por exemplo, para o caso que a gente viu aqui no Brasil, principalmente naquele exemplo de excesso de demanda e falta de oferta de ativos de crédito, a gente viu empresas com 2 anos de balanço acessando o mercado, bancos com 1 ano de balanço acessando o mercado. Então, esses casos a gente ficou à margem. Então, a gente não participou de nada disso. Empresas muito recentes, independente do setor, tendem a passar uma dificuldade, dado que o custo de capital vai subir, dado que a gente vai passar por um processo recessivo e vai ter um faturamento menor, ela vai ter muito mais desafios que empresas já consolidadas. Então, independente do setor, aí o Vlad coloca muito, por exemplo, varejo, né, shopping, é o setor que vai sofrer. Mas Iguatemi, Multiplan, BR Malls, eles aguentam alguns meses de shopping fechado. Não vai ser isso que vai matar o business deles. Assim, é algo que é muito sustentável, mas são setores que vão ser penalizados. Varejo, mesma coisa. O varejo, curiosamente, dependendo do varejo, quando você pega a CBD, né, a Companhia Brasileira de Distribuição, Pão de Açúcar, está tendo um faturamento excepcional agora, mas quando essa crise continuar e se vai ter um impacto natural na economia e entra a segunda onda que o Vlad coloca, naturalmente você vai começar a ter uma mudança do perfil de consumo. Você vai começar a ter uma mudança no faturamento e na margem dessas empresas. Então, na segunda onda, varejo deve sofrer mais do que agora. Agora,
o mais importante, e aí voltando à questão do Campos Neto, é até uma preocupação que a gente vai ter que ter lá na frente, que não é uma preocupação para agora, que é justamente a questão do fiscal, está claro que o governo vai pegar e vai dar todo o apoio para que aí palavras do presidente Campos Neto, nenhum contrato será quebrado. Então, todas as empresas vão ter todos os instrumentos e subsídios para fazer a travessia pelo governo federal. Então, essa ponta acaba dando um conforto maior em relação à travessia de setores que seriam mais fragilizados, mas dado que não, primeiro, não é uma crise de natureza econômica, não, de natureza financeira, você não tem um problema setorial, é uma crise sanitária que vai ter um efeito econômico. Então, isso facilita mais ainda a mobilização do governo em dar apoio e dar suporte. Diferente de 2008, que você tinha um vilão que era o banco, né? Como é que você ia municiar o banco para administrar ativos, sendo que ele tinha sido o gerador daquela crise? Não é o caso agora. Da mesma forma, você não tem nenhuma empresa, todo mundo virou vítima, né? Todo mundo é vítima nessa situação. Então, mesmo que você tenha um setor mais fragilizado, você vai ter, primeiro, o apoio do governo, e vai ter um apoio de algum percentual bem relevante, e, segundo, você vai ter um movimento que a gente já viu diversas vezes, já começou com o exemplo que eu dei inicialmente no call do Bradesco com C6 de consolidação. Então, isso acaba dando apoio. Para empresas que ficarão no caminho, ficarão pelo caminho. O nosso conforto, o trabalho do Indosuez foi justamente escolher as melhores empresas. Não esperava um movimento desse, longe disso. A gente não esperava estar vivendo o que a gente está vivendo hoje. Mas o importante é que a gente se preparou para um movimento como esse. Renda fixa high grade foi até um dos pontos que a gente colocou no nosso relatório. Ele tem que ser high grade também no balanço. Não adianta ser high grade somente pela agência de rating. E a gente se preparou para isso. Por isso que a gente tem conseguido fazer uma liquidez tranquilamente nos nossos fundos, mesmo com todo o movimento de passivo, está sendo um movimento generalizado na indústria de crédito. E, mais uma vez, reforçando a mensagem, não só do Indosuez, mas da classe fundo de crédito privado, renda fixa, crédito privado. O momento hoje de desinvestimento não é o melhor momento do mundo, dado a ausência de referência de preço. Então, isso acaba catalisando mais ainda essa distorção, essa disfuncionalidade que a gente está vivendo. Então, tendo esse conforto com a solvência, a gente acha que a travessia vai ser relativamente tranquila. Agora, lá na frente, a gente vai ter outros temas para discutir. Perfeito, perfeito. Tem uma outra pergunta aqui, fiquem à vontade quem quiser responder, né? Aqui a Márcia está perguntando que ouvimos algumas pessoas falando que o governo federal liberou socorro a bancos pequenos. Eu acho que o socorro, talvez, que a Márcia esteja falando aqui, é sobre PEC, sobre toda essa parte de compra de títulos. Mas, enfim, ela pergunta que tem ouvido falar que o governo federal liberou socorro a bancos pequenos, né? Se vocês podem falar sobre isso e se vocês sabem se existe algum banco pequeno com algum problema de crédito, de solvência aqui na nossa economia, aqui no Brasil. Eu vou para o Vlad rapidamente, só para falar assim, em relação ao banco pequeno, que a gente poderia imaginar que teria algum problema, mas não por uma questão de balanço, mas por uma questão de ser iniciante no mercado em relação a custo de capital, já teve agora a saída do Bradesco. Então, entra naquele exemplo de consolidação. Mas aí acho que agora o Vlad pode entrar mais na parte micro, falando especificamente dos movimentos que o Banco Central vem fazendo. Só queria fazer esse adendo em relação ao que a gente já viu no passado, sem vide BTG e Caixa comprando PAN. Assim, é esse tipo de coisa que a gente pode ver pela frente. Desculpa, Vlad. Não, eu acho que, assim, a pessoa que perguntou, eu gostaria de corrigir um pouquinho, que eu não estou vendo salvamento de banco nenhum. O que está havendo é uma tentativa de estimular e dar mais munição para os bancos para que eles ofertem crédito para os setores da economia, e aí os bancos são fundamentais, realmente. As pequenas e médias empresas, elas não têm acesso ao mercado de capitais. O Padu não consegue comprar o crédito da padaria, do restaurante e tal. Esses negócios dependem, no momento que precisam de liquidez, eles dependem muito mais, são dos bancos de fato, né? Então, a tentativa do Banco Central, eu acho que não deve ser vista como tem problema em algum banco. Não é isso. Ele está tentando estimular, incentivar e dar condições para que os bancos façam essa oferta de crédito, né? O problema nessa situação é que é sempre assim, você consegue levar
você consegue levar o cavalo até a poça d'água, mas você não consegue forçar o cavalo a beber, né? Até por isso, também nessa área, o governo está criando programas para tentar fazer o recurso chegar lá. Nesses momentos, tem sempre uma expressão, um jargão de mercado, que é o empossamento da liquidez, né? Essas medidas estruturais, essas medidas não convencionais que o Banco Central está tomando, e assim, é realmente surpreendente, acho que as pessoas que são leigas, que não são o investidor comum, preciso ter consciência, o Banco Central aceitar pôr risco de crédito dentro do seu balanço é algo que seria impensável há 2 meses atrás, 3 meses atrás, e foi decidido por uma votação quase que unânime na Câmara, né? Isso tem muito a ver com o fato assim, de que, como o Fadu bem colocou, essa não é uma crise que foi provocada por A, B ou C, foi provocada por um vírus, né? E isso tira de cena a questão do risco moral, né? Ou seja, aquela ideia de que, olha, se eu salvar tal setor, depois ele vai tomar mais risco ainda, né? Que é normalmente todo o debate que você tem depois de uma crise financeira. Como é que você salva a economia? Porque uma crise financeira ameaça, é sempre uma ameaça grande para o bem-estar da economia. Como é que você faz isso sem socializar os prejuízos de quem tomou risco demais, de quem deixou a situação chegar exatamente na crise? Dessa vez não tem esse tipo de debate, né? Então, eu acho que, sim, se você olhar qualquer indicador de solvência do sistema bancário brasileiro, a gente passa com louvor. Isso foi verdade, inclusive, lá atrás, em 2008, 2009, quando os bancos lá fora todos quebrados, aqui não. E não por quê? Porque, ao longo do tempo, o Banco Central brasileiro, por muitas crises e muitas, inclusive fraudes no passado e coisas do gênero, ele criou mecanismos de controle que são extremamente sofisticados. Então, e sempre teve, ao longo do tempo, uma preocupação gigantesca com a solidez do sistema, né? E isso, nessas horas, nos ajuda bastante. Aqui a gente não vai ter, eu acredito, nenhum problema mais sério com nenhum banco. Se tivermos, vai ser coisa muito pontual, e a vasta maioria dos clientes vão estar cobertos pelo FGC, e realmente não acho que a gente vai ter problemas nessa área, não. O que mais me preocupa, na verdade, como economista, é não com o crédito que os nossos cotistas têm e tal, é com o crédito, como eu disse, do pequeno e médio, né? É o plâncton da economia, né? E esse é o que está mais ameaçado num momento como esse, né? E é o que é mais difícil de ajudar também, né? Então, assim, acho que do ponto de vista da economia, esse é o grande problema, é o grande desafio para o governo. Estabilizar o mercado de crédito privado, eu, sinceramente, acho que estabiliza logo. Até porque quando você tem essa sinalização do Banco Central e entra o gorila na sala, né? O Banco Central é o gorila na sala, e nesse caso, de novo, não tem como shortear, não tem como apostar contra, né? Quando acontecer isso, os bancos, as tesourarias de bancos hoje, por exemplo, que estão muito reticentes, só vão na boa, querem ganhar dinheiro, obviamente, né? Então eles querem comprar barato esses créditos, eles vão rapidamente perceber que ou entram junto comprando ou vão perder a oportunidade, né? Então, o potencial estabilizador dessa entrada do BC não deve ser desprezado, não. Acho que realmente a gente vai ver alguma coisa positiva nesse sentido. Mas voltando ao inicial, fiquem tranquilos, o sistema bancário brasileiro tem capacidade para sobreviver a isso com tranquilidade, é a nossa expectativa, e graças a Deus, porque a última coisa que a gente precisaria nesse momento é uma crise financeira, em cima do problema da epidemia, né? E até por isso, mais uma vez, reforçando, o Banco Central ele vai atuar no sentido de preservar as instituições, e no caso a instituição é o mercado de capitais que está em jogo. Se ele deixa as coisas seguirem se deteriorando e presas nessa profecia autorrealizadora, né, em que todo mundo quer vender os créditos porque está caindo, e aí cada um que vende faz cair mais, tal que é a situação que a gente tem vivido, se ele deixa esse processo continuar, o que vai acontecer é que o mercado de capitais vai minguar.
E isso vai provocar danos permanentes na economia brasileira. É o tipo de coisa que assim, a gente não pode deixar acontecer, porque a epidemia vai passar. O estoque de capital, as plantas industriais, as instalações, elas vão todas estar aí. A vasta maioria, graças a Deus, da força de trabalho também vai estar aí, né, quando tudo isso passar. O que a gente não pode deixar acontecer é que a nossa capacidade de organizar a recuperação, que ela venha a sofrer, né, que ela venha a ficar prejudicada. Então, eu realmente acho que o Banco Central vai atuar com muita decisão para se contrapor a esse turbilhão aí, essa profecia autorrealizadora que se criou, né? Perfeito. Temos mais uma perguntinha aqui, a gente está encaminhando aqui para os minutos finais, mas tem mais uma pergunta aqui, né, do nosso cliente, do Luiz, e o Luiz Carlos pergunta se, mesmo no fundo ou no mercado, se vocês sabem se alguma empresa já pediu para adiamento de pagamento de juros, tanto nas formatações do mercado de crédito privado, né? Houve algum movimento nesse sentido de alguma empresa pedir adiamento? A gente tem visto ali os movimentos de fundos imobiliários, por exemplo, retirarem o pagamento de dividendos, alguns. Houve algum movimento nesse sentido de algumas empresas pedirem adiamento do pagamento de juros desses papéis de crédito privado? Nossa, em relação ao dividendo, teve até o Conselho Monetário Nacional instruindo os bancos a suspenderem o pagamento de dividendo por enquanto. Até uma das questões que o Vlad colocou do levar o cavalo para beber água, né? Então, você teve essa medida em relação a dividendo de banco. Em relação às empresas, você ainda não teve esse caso diretamente nas dívidas, né? Você tem um caso ou outro, vai ser natural isso acontecer, e tem instrumento para isso, é saudável até que ocorra, de renegociação com locação, com fornecedor, enfim, isso aí faz parte do jogo, não nos preocupa, longe de ser uma preocupação. O que a gente vai ter pela frente, e aí vai impactar diretamente o mercado de dívidas, inclusive a CVM já se manifestou em relação a dado esse momento que a gente está vivendo de assembleias virtuais, e a gente já viu alguns casos mais em créditos estressados, né, não em créditos high grades como que nós temos, e o que você pode esperar daqui para frente, e não tem jeito, como você vai ter uma redução do faturamento, você vai mudar uma variável que tem das cláusulas das debêntures em relação a vencimento antecipado. Então, uma das cláusulas é quanto a empresa fatura em relação à dívida dela. Então, essa dívida continuando e você mudando o faturamento, você vai mudar essa relação. Então, isso a gente vai ter uma rodada bem longa. Isso não prejudica a qualidade de crédito em relação à empresa, mas vai depender também dela retomar isso. E até um dos cenários que a gente tem aqui de estresse é justamente o cenário cíclico. É uma vez essas cláusulas sendo quebradas, o tempo de recuperação disso. Então, você vai ter uma renegociação muito grande de debêntures, mas não é por uma questão de problema de pagamento ou postergação de juros ou postergação de pagamento. Você vai ter uma série de assembleias sendo convocadas por quebra dessa cláusula contratual que é de praxe nas emissões das debêntures, dado o mergulho que a gente está tendo em termos de produção e faturamento. Então, isso vai ser um movimento natural. Isso não impede que lá na frente tem empresas acessando o mercado para fazer uma renegociação. Isso eu estou dizendo pelos papéis que nós temos na carteira high grade, pelos papéis análogos no mesmo perfil de crédito de balanço com os papéis que nós temos. Agora, empresas mais novas, empresas que a gente sempre deixou à parte e que a gente entendia que era high grade só na nota, isso a gente não tem um acompanhamento se está tendo uma renegociação de fato. Perfeito. E falando só um pouquinho high grade para o nosso cliente, para o investidor que é cotista de vocês, é cliente de vocês também, high grade é quando a gente fala de um menor risco possível dentro do risco de crédito, não é isso? Exatamente. E aí você tem uma avaliação pelas agências classificadoras que estipulam uma nota e de acordo com essa nota, né, que é o AAA, AA+, AA+, tem uma escadinha, né, que vai até dependendo da agência, vai ser ED, vai ser RD, enfim. E a gente compra papéis acima de BBB+, né, que são os papéis que caracterizam high grade pela avaliação de nota, mas não exclusivamente pela nota.
Tem muito papel que é AAA que a gente não compra porque a gente entende que o balanço dele não condiz com essa avaliação da agência de risco, contempla outros fatores que não somente o pagamento da dívida ao longo do tempo, que é o ativo que no final a gente está comprando. Ela considera outras premissas que para a gente acabam não sendo o suficiente para a compra. A gente é mais criterioso, mais rigoroso. Não estou desqualificando a agência de rating, mas estou mostrando o quão rigoroso é o processo do Sandler Suez para alocação nesses ativos. Perfeito. Em resumo, veja se tudo isso que a gente conversou aqui, se está certo o pensamento do seguinte, quando eu realizo agora a saída, que estou alocado no mercado de crédito privado, e quando eu opto pela saída desse mercado de crédito privado, eu tenho duas possibilidades. Uma, eu contabilizar uma perda, né, uma desvalorização, e dado que o prêmio desse papel ele se elevou, o preço dele caiu, mas o prêmio se elevou, quando eu saio nesse momento, eu deixo de ter aquela taxa de retorno que você fala daqui para frente. Isso significa que quem está saindo agora está saindo contabilizando essa desvalorização, ou seja, não tem o tempo de retorno. Ao mesmo tempo, quem tem liquidez e está com um horizonte de tempo para um prazo de médio ou de longo prazo, esse eu diria que é um dos melhores momentos para que a gente faça a entrada nesse tipo de classe de ativos, dados esses prêmios desses papéis na atual conjuntura. É isso mesmo? Perfeito, Milena. A avaliação foi impecável. Lembrando sempre que tende a ter uma volatilidade, né? O mercado não vai ser mais aquele mercado que a gente tinha antigamente, que era uma reta, né? Que você só mudava a inclinação dessa reta, mas era sempre uma reta. Ela agora não vai ter esse tipo de movimento como a gente viu agudo, mas ela vai começar naturalmente, vai reduzir a volatilidade, mas vai ter uma volatilidadezinha. Maravilha. Mas a avaliação foi perfeita. Maravilha, ou seja, isso é um convite para a gente ler a carta de vocês, que está muito bem escrita, né? Obrigada, Paola, por nos encaminhar sempre todo o material do Saindo Suez. A gente está caminhando aqui para os minutinhos finais. A gente está caminhando para os minutinhos finais. Quero as considerações finais aí de vocês, Paola, Vlad, Fadu, por favor, suas considerações finais aqui do nosso bate-papo. Eu gostaria de retomar o que eu falei no começo, que isso tudo vai passar, gente. Vai passar e nessas horas a gente precisa ter a consciência do quão excepcional é o momento que a gente está vivendo, né? Em relação especificamente ao mercado de crédito privado, nunca ninguém imaginou que a gente pudesse passar por algo semelhante a isso, né? E nem deve se esperar que a gente vai ver isso no futuro, né? O Fadu mencionou volatilidade, mas a volatilidade que ele está falando é uma coisinha ali que você mal vai ver na cota, só aquele cliente muito que olha muito no detalhe vai perceber ali uma coisa, isso lá na frente, obviamente, tá, gente? Não estou falando para agora, a gente vai passar por um momento difícil. Mas lá na frente, a tendência é um produto diversificado e bem construído, um bom fundo de crédito privado, ele vai voltar a ser um investimento bastante seguro, inclusive, desde que feito a sua gestão de forma correta e a análise correta, né? Então, é preciso também entender, perceber que a gente está vivendo uma situação crítica, né? Mas que também é por natureza transitória, né? Por natureza. Se há uma certeza que a gente pode ter, é que uma hora isso tudo vai passar. Perfeito. Fadu? Acho que o Vlad colocou muito bem, né? Assim, não é algo que a gente precise do evento fenomenal, um milagre para que tenha uma normalidade, né? Tenha uma normalização. A questão toda que a gente vai ter, e eu acho que aí vai ser uma discussão muito mais profunda, é o que a gente vai fazer num segundo momento, né? Em relação à recuperação do valor dos ativos, isso está praticamente dado. Quando você tem os bancos centrais, aí não é só o brasileiro, mas do mundo todo, injetando o que estão injetando na economia e deixando bem claro que nada vai ficar para trás, nenhum contrato vai ser descumprido. A mensagem tem sido
única, né? Está sendo assim, acho que poucas vezes a gente viu um alinhamento tão grande entre governos e entre países em relação a isso. Amanhã a gente vai começar a ter um ruído um pouco diferente, mas, de novo, é uma discussão que vai ter lá na frente. A gente tem que se preocupar com o presente. E o presente em relação a preço de ativo, o Vlad colocou muito bem. A certeza absoluta que a gente tem que vai passar. Isso aí vai resolver. Não tem como não resolver com os instrumentos que estão sendo utilizados. Todo o nosso conforto tem um fundamento. Né? É o que a gente sempre falou. Fundamento sempre prevalece. É uma questão de tempo, e tempo é soberano. Então, dado isso, hoje o momento é um momento que vamos ter uma volatilidade, mas que a gente vê uma luz no final do túnel. Né? Aquele momento que a gente ficava dando cambalhota, via a luz e ela sumia, via a luz e ela sumia, via a luz e ela sumia. Agora a gente consegue ver tranquilamente a luz. A questão toda é quando a gente vai chegar nessa luz. Mas tem instrumento suficiente para a gente chegar nessa luz. Maravilha. Paola, suas considerações finais? Helena, eu só quero agradecer a oportunidade de estar com os clientes, né, com vocês e com eles. Espero que eles tenham entendido, mas de colocar a gente à disposição para fazer isso mais vezes, se tiver demanda. Acho que é importante a gente ter essa oportunidade de mostrar o que a gente faz, de mostrar as empresas que tem na nossa carteira. A gente seleciona, é muito rigoroso, a gente faz teste de estresse, a gente amassa as empresas, a gente olha os cenários limites deteriorados, que é isso que importa no crédito, para evitar um calote. Então, o importante foi a gente mostrar que na nossa carteira, as empresas, né, os ativos são de empresas que não sofrem esse risco de calote. Então, a gente está muito tranquilo com essa travessia. As empresas que a gente escolheu, né, que o Fadu faz a gestão ali do fundo, que ele colocou no fundo, são empresas que vão passar essa travessia tranquilamente, graças a Deus. E quem não precisar de dinheiro, acho que realmente não precisa sair do fundo, você não vai estar rasgando o dinheiro. O importante é pensar nesse dinheiro que volta, que é o que a gente combinou, que a gente mostrou, né, que a renda fixa está determinada. Ela só está ou postergando o ganho ou antecipando, que eu falo, deu uns exemplos. Mas muito obrigado pela oportunidade, conte sempre com a gente. Maravilha. Bom, em nome do Ápice, eu agradeço muito a presença de vocês. A gente sabe que o tempo é corrido, principalmente numa crise como essa, sem precedentes. Então, eu agradeço demais a disponibilidade. Agradeço demais a disponibilidade, e é por isso que a gente distribui muito e com muita segurança os produtos da CA Indosuez, porque a gente sabe que essa parceria ali, ela vai ser permanente entre vocês, a gente e os nossos clientes, né? Eu quero agradecer, quero desejar uma boa noite, com muita saúde, fiquem em casa nesse momento e dar um recadinho para os nossos clientes. Amanhã a gente vai continuar a nossa série aqui de bate-papos com os gestores, então amanhã a gente vai ter a presença da Equitas Assets, uma asset de renda variável, e a gente vai trazer aqui o Bruno, que é o sócio da Equitas, e a gente vai fazer esse bate-papo, essa mesa redonda sobre cenário, perspectivas, carteira, enfim, sobre tudo desse mercado de renda variável. Hoje foi uma aula através do mercado de crédito privado, de renda fixa com vocês. Muito obrigada a todos, uma excelente noite, até amanhã. Tchau.